E então, nós sabemos que quando somos chamados para sermos intercessores, quando a gente começa a orar pelos outros, oramos pelas nações, o Espírito de Deus nos leva para conhecer um pouco daquela realidade, da realidade do país, da realidade das pessoas. E muitas vezes, quando o ministério chega em uma nação, às vezes encontramos uma nação tão necessitada, como é o caso do Haiti. O Haiti é uma nação que tem chorado, que tem sofrido desde que aconteceu aquele grande terremoto, quando a cidade de Porto Príncipe foi sacudida, quando as suas casas, as suas grandes construções, seu palácio, quando tudo ruiu, quando tantas pessoas morreram. Já tivemos algumas viagens missionárias ali e desta vez, neste mês, ali esteve a nossa Gideã, Marta Vieira. A Marta está aqui com a gente para conversarmos um pouquinho sobre a sua viagem missionária. Marta, obrigada de você ter vindo. Viu? Marta, nós queremos te conhecer um pouquinho mais. Você podia contar como foi que você se tornou uma Gideã? Como que chamado foi esse para ser uma intercessora? Então, pastora, por causa do chamado mesmo, né, pela intercessão, o meu chamado, né, desde que me converti, eu vi isto, né, o Espírito Santo de Deus, ele confirmava até mesmo através da palavra, né, esse chamado de intercessão, e eu sempre tive essa sede, né, não de orar só para mim, pela minha família, mas orar pelos outros, orar pelos países, orar pelas nações, e aquilo foi, né, me preenchendo cada vez mais, e eu sempre tive amor às nações. Sim. E esse chamado de intercessão, a gente sabe que não é fácil, sim, né? Nós enfrentamos muitas batalhas, muitas guerras, e abraçamos as guerras também dos outros, né? E eu tinha essa vontade, essa sede de não somente na nação, mas clamar pela nação. Sim. E desde quando você é Gideã, Marta? Pastor, a data certinha eu não me lembro. Não precisa certinho. O ano você se lembra? Deve ter uns 4 anos. 4 anos. Uns 4 anos, mais ou menos, de Gideã. De estar ali na torre orando. Isso, eu sou novinha. Talvez você não saiba, mas nós temos esse ministério de intercessão, de adoração com as torres. A torre é uma sala preparada com muito carinho na igreja, onde os irmãos chamados para interceder se revezam a cada hora, orando por 7 alvos. Primeiro deles, orando por unidade da igreja e por avivamento. Orando pelas nações, orando pelos lugares onde há catástrofes. E sabe, quando a gente ora, muitas vezes Deus vai nos usar. Vai usar você que é um intercessor para ser a resposta para uma nação. E aí, Marta, como foi o Haiti no seu coração, esse chamado para uma viagem missionária? Quando aconteceu isso, esse chamado? Foi de uma forma até de brincadeira. Né? Eu conversei com um missionário, ele ficou 2 anos no Haiti e ele se tornou pastor da Lagoinha, e todas as vezes que a gente encontrava, ele me falava, né, sobre o Haiti, me contava como que era o Haiti, e ele falava comigo que o Haiti ele era parecido com a África. E a gente, sempre que a gente se encontrava na Lagoinha, né, pós-culto, ele falava comigo: Marta, vou te levar para o Haiti, você vai ficar 2 anos lá, nós vamos cuidar das crianças, porque eu sou da área de saúde também, e ele estava no Haiti como enfermeiro. Sim. Mas lá ele fazia de tudo, né? Não só ajudando nos hospitais, as crianças, né, que necessitavam, né, na área de saúde. E ele, assim, tem tanto amor por essas crianças do Haiti, que eu acredito que ele até sonha com o Haiti, né? Sim. E ali ele ficou 2 anos, aí ele retornou para o Brasil novamente. Hoje ele é pastor, né, casado, e ele continuou falando comigo, né? Marta, nós vamos para o Haiti, eu vou te levar, você vai me ajudar lá, você tem esse chamado, né, para as nações, para clamar pelas nações, mas eu vou estar te levando para você estar lá conosco, né? Vamos ficar uns 2 anos lá. E eu levei na brincadeira, na hora que ele falou comigo, eu só respondia para ele: vamos orar. Só respondia isso: vamos orar. E através do Haiti, assim, que eu tinha assim, um sonho de primeiro pisar na África. Eu não pensava que eu ia pisar primeiro no Haiti. Sim. E o Senhor
assim, trabalhou de uma forma tão linda que uma irmã da igreja aproximou de mim e eu comecei a falar com ela do Haiti. E ela falou assim, ô Marta, você quer fazer essa viagem para o Haiti? E essa irmã falou comigo, Marta, vamos para o Haiti? Mesmo assim, eu ainda fiquei, não estava acreditando, né? Não estava acreditando. Aí ela falou comigo, Marta, nós vamos para o Haiti, vamos ver uma oportunidade, a gente está indo. E surgiu essa oportunidade para estar indo com Clamor para as Nações, com Ricardo Roportella e equipe. Neste ano? Neste ano. Mês de maio. Que ele tinha falado, né, em janeiro, sobre essa viagem ao Haiti, né, que eles estariam indo com a equipe dele, né, visitar o Haiti, e fez o convite aos missionários. Mas eu, no meu pensamento, eu não achava que eu ia para o Haiti agora. Né? Então, para mim, foi uma surpresa. Então, Deus me surpreendeu e agiu de repente. É maravilhoso. É muito lindo percebermos isto, como Deus coloca no nosso coração, como no caso da Marta, né? Pareceu uma brincadeira. Brincadeira não porque estavam brincando, mas porque ela pensava, é muito difícil para mim. Ter as condições, não é, Marta? Ter o dinheiro da passagem. Verdade. Não, havia os desafios. Como você conseguiu isso? O dinheiro da passagem, como é que foi isso? Aí levantou esta pessoa como mantenedor. Sim. E eu assustei, sabe, pastora? Porque eu achei que fosse só a passagem que ela iria estar pagando. E Deus, assim, multiplicou essa passagem para estar pagando também a hospedagem, que nós ficamos na base em Porto Príncipe, e alimentação. E quando ela falou que ela estaria depositando esse dinheiro na minha conta, quando eu cheguei lá, achando assim, seria só a passagem, né? Mas Deus me surpreendeu com muito mais do que estava depositado ali. Então, para mim, foi um milagre. Glória a Deus. E é pela fé mesmo que eu cheguei até o Haiti. A fé traz à existência as coisas que não são. Verdade. Nosso Deus, Ele é maravilhoso e Ele nos surpreende sempre. Nós podemos caminhar com segurança quando o Senhor nos diz, vai, nós podemos ir. Sabendo que Ele provê, sabendo que Ele traz à existência as coisas que não são. As viagens missionárias, elas são muito importantes. Quando nós vemos que o Brasil está tendo este chamado de Deus para abençoar as nações. Eu estava, Marta, no avião indo para África do Sul, só África do Sul de passagem. E então assentou-se ao meu lado, ao nosso lado, estava indo junto com a Taninha, assentou-se ao nosso lado um irmão africano. E ele disse isto, olha, o Brasil tem um chamado para abençoar as nações. Todas as nações da terra hoje estão precisando do Brasil, estão de olho no Brasil, nas mãos do Brasil, no coração do Brasil. E Deus, de uma forma muito linda, tem falado através de vários profetas que o Brasil seria um celeiro de missionários. Bem, eu sei que você deve estar com muita vontade de ver um pouquinho do que Marta vivenciou ali no Haiti. Então, nós vamos ver um pouquinho, né, Marta, desse, num VT, num vídeo, queremos ver um pouquinho do Haiti. O que ela encontrou ali, como foi esta viagem. Vamos assistir? Vamos lá, assista comigo. O Haiti, situado na América Central, é o terceiro maior país do Caribe, depois de Cuba e República Dominicana. Com 27.750 quilômetros quadrados, tem cerca de 11 milhões de habitantes, sendo que quase 1 milhão deles vivem na capital, Porto Príncipe. O francês e o crioulo são as línguas oficiais do país. No Haiti, é muito comum a prática de vodu. Estima-se que 80% dos católicos do país praticam os rituais de vodu. Religião de origem africana que é também considerada a religião oficial do país desde 2003. O Haiti é o país mais pobre das Américas e um dos mais pobres do mundo, segundo o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. A situação ficou ainda pior
quando em janeiro de 2010, um terremoto de magnitude 7 devastou a capital Porto Príncipe e sua região. O número de mortos passou de 300 mil, além de milhares de feridos e 1,5 milhão de desabrigados. A nação mais pobre do hemisfério ocidental e a primeira república negra das Américas é um dos países que mais sofreu com a violência dos golpes militares e perseguição política. Por isso, também é um alerta para as orações e intercessão mundial por causa de seu cenário espiritual. Devido ao contexto de miséria que os haitianos estão inseridos, os desafios para as lideranças missionárias e evangelizadoras são ainda maiores. O treinamento é infinitamente limitado pela escassez das igrejas. O tradicionalismo é generalizado e muitos pastores tiveram pouco treinamento e alguns mal sabem ler. O país carece de bens materiais para pregar a palavra de Deus, mas, sobretudo, precisa de um fortalecimento de líderes que tenham fé e autoridade espiritual para falar em nome do Senhor, quebrando a maldição sobre a terra que precisa pôr fim às práticas religiosas ocultas. Por esses motivos, a missionária Gideã Marta Vieira viajou com a equipe do Ministério Clamor pelas Nações para aplicarem um treinamento e intercederem pela nação através de atos proféticos e de orações. Passando pelas ruas do país, Marta ficou constrangida com a pobreza do local. Vários lixos amontoados, esgoto a céu aberto, tendas nas ruas e pessoas em busca de produtos baratos em um comércio ao ar livre. Logo, os trabalhos começaram, principalmente com as crianças, que foram presenteadas com materiais escolares, brinquedos e chuteiras. Marta, que é também conselheira dos Gideões Mirins, foi muito usada por Deus para fortalecer as crianças a continuarem orando sem cessar. Foram muitas ministrações e ações sociais em diversas áreas carentes da cidade de Porto Príncipe. A cada momento de adoração e oração, Deus derramava mais uma porção nova sobre todos que ali estavam. Um dos momentos marcantes na viagem foi quando Marta esteve à frente da equipe e levantou um clamor por toda a nação haitiana. Satanás, você perdeu! Seus demônios e a tua corja sejam agora destruídos! Você pode contribuir junto com os Gideões Mirins para fazer missões 24 horas. Não perca tempo. Seja você também um instrumento de bênção na vida de outras crianças. A primeira coisa que a pastora Ângela me ensinou é a unidade da igreja. Todas as ensinanças da pastora Ângela Baladão, eu guardo em meu coração. Estou compartilhando com todos os meus irmãos pastores, porque eu acho que a unidade da igreja é uma força que pode mudar muita coisa aqui no Haiti. Mas é muito difícil, porque você pode imaginar que um pastor vivendo em uma situação muito difícil, precária, pobre economicamente, e não está pensando em coisas espirituais. Então, eles têm problemas entre eles e não estão concentrados na oração. Passar tempo para orar para o país ou para o reino de Deus é muito difícil. Então, esse é o problema maior aqui no Haiti. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.